Ilustres convidados, senhoras e senhores, vamos dar início à sessão de apresentação do Programa Nacional de Reformas, presidida pelo Primeiro-Ministro António Costa. Para apresentar o Programa Nacional de Reformas e o seu contributo para mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade, vai usar da palavra o Primeiro-Ministro António Costa. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos e bem-vindos a esta sessão, não da apresentação do Programa Nacional de Reformas, mas da apresentação do processo de elaboração do Programa Nacional de Reformas. O Programa Nacional, ontem, o Sr. Presidente da República promulgou o Orçamento de Estado e, como sublinhou, abriu-se um novo ciclo. E neste novo ciclo, devemos agora procurar centrar-nos naquilo que é essencial, onde não basta fazer o suficiente e onde é preciso fazer mesmo aquilo que é necessário. E por isso o Programa Nacional de Reformas não é algo que o Primeiro-Ministro, que o Ministro do Planeamento, que o conjunto dos ministros façam. É algo que tem que ser feito com o conjunto da sociedade. É por isso que hoje estamos aqui a dar o pontapé de saída para um processo que iremos desenvolver ao longo deste mês de abril. Amanhã na Assembleia da República, depois da manhã com os parceiros sociais, e espero que ao longo dos próximos dias, ao longo de todo o mês, com o conjunto de dirigentes da administração pública, com o conjunto de parceiros sociais, com o conjunto de agentes económicos, de agentes sociais, de agentes culturais, com os parceiros políticos, seja possível construir um Programa Nacional de Reformas que responda àquilo que são os desafios estruturais da nossa economia. É por isso que vos pedia, em primeiro lugar, para olharem para este slide, que procura ter uma visão sobre o que é que aconteceu na nossa economia nos últimos 20 anos. Eu sei que cada governo que chega costuma falar do que fez o governo que saiu. E é por isso que optei por olharmos para 20 anos. Porque ao longo destes 20 anos nós tivemos dois governos de esquerda, dois governos de direita. Um governo maioritário, um governo minoritário, dois governos de coligação. E a história é esta que está aqui. Nós, em 2001, interrompemos um ciclo que vinha acompanhando a economia portuguesa desde a adesão de Portugal à então CEE em 1986. Se repararem, nestes 5 anos, entre 96 e 2000, inclusive, o país nunca cresceu menos de 3,5% e chegou mesmo a crescer 4,8%. Desde 2001 para cá, o que é que tem acontecido ao país? O país tem estado num longo período de estagnação, com anos com crescimento débil. O melhor dos anos foi 2007, crescendo 2,5%, e anos, alternando estes anos de crescimento débil, com anos de recessão. Tivemos recessão em 2003, em 2009, em 2011, em 2012, em 2013. Estes foram os últimos 20 anos da nossa economia. Isto significa que a explicação simples de que a culpa se esgota no governo anterior é a explicação que nós não podemos dar. Nós temos um problema estrutural no conjunto da nossa economia e temos que nos concentrar em reatacar estes problemas estruturais na nossa economia. Quais são esses problemas estruturais? A União Europeia, a Comissão Europeia, publicou recentemente o relatório relativo a Portugal e sinalizou um conjunto de problemas que, de facto, são problemas estruturais, que dizem respeito às pessoas, que dizem respeito às empresas e que dizem respeito ao Estado. E que dizem respeito também à relação das empresas com as pessoas, das empresas com o Estado, do Estado com as pessoas. Vou ler-vos algumas das passagens desse relatório. O baixo nível médio de qualificações da mão de obra inibe a produtividade e a competitividade. Este é um problema estrutural que nós temos, é o problema das qualificações. A imigração está a colocar em risco as potencialidades de crescimento de Portugal a longo prazo.
A quebra da população ativa que sofremos nos últimos 4 anos contribuiu significativamente para reduzir o nosso potencial de crescimento. Inverter este ciclo de emigração, em que temos vindo a perder a população mais jovem e mais qualificada, é prioritário para não continuar a empobrecer o nosso potencial de crescimento. O desemprego de longa duração pesa fortemente no crescimento económico e na situação social. O desemprego é algo que nós temos que ter como prioritário inverter. Os indicadores de pobreza e exclusão social deterioraram-se desde o início da crise. As famílias com crianças têm sido particularmente atingidas. Por fim, são necessários mais esforços em matéria de taxa de emprego, investigação e desenvolvimento, redução do abandono escolar precoce, conclusão dos estudos superiores e redução da pobreza. Por isso, o primeiro desafio que nós temos é centrado nas pessoas, intervindo sobre as qualificações, sobre o emprego, sobre o ciclo imigratório e reduzindo a pobreza e a exclusão social. Há uma segunda dimensão para que chama a atenção a Comissão Europeia. É o que se passa com as empresas. E vou fazer-vos 3 citações. Em primeiro lugar, uma cooperação mais estreita entre as universidades e as empresas continua a ser um desafio para aumentar a empregabilidade dos diplomados em todos os setores e promover a inovação. Não basta ter ciência para que haja inovação. É preciso que o conhecimento produzido pela ciência seja transferido para as empresas. E não há melhor mecanismo de transferência do conhecimento do que o emprego dos jovens licenciados. E não há melhor forma de travar a imigração do que a empregabilidade dos jovens licenciados. Segunda citação relativa às empresas. O elevado grau de endividamento das empresas constitui um grave obstáculo ao investimento. E terceira, as startups e as pequenas e médias empresas continuam a ter um acesso limitado ao financiamento através do mercado de capitais. E este é um segundo problema estrutural que nós temos com as nossas empresas. O seu elevado nível de endividamento, a sua baixa autonomia financeira, cerca de 30%, e a dificuldade de acesso a capitais por parte do nosso sistema empresarial. Uma das grandes dificuldades que temos no crescimento hoje é a dificuldade da transmissão da política monetária do Banco Central Europeu à economia. E essa dificuldade resulta de um sistema financeiro que não está estabilizado e de um nível de endividamento extremamente elevado do setor empresarial. Ora, nós não podemos continuar a desaproveitar o nível absolutamente histórico das baixas taxas de juros e o nível também histórico de liquidez disponível nos mercados. É preciso que essa liquidez permita financiar, efetivamente, as nossas empresas. Por fim, uma situação relativa ao Estado, no fundo relativa a grande parte de nós. Entre os demais obstáculos ao investimento, contam-se a complexidade e a imprevisibilidade dos procedimentos administrativos, assim como a falta de eficiência do sistema judicial, os processos de licenciamento e a carga administrativa ligada ao cumprimento das obrigações fiscais. Fiz-vos estas 9 citações do relatório da Comissão Europeia, porque, em regra, nos últimos 15 anos, nós não temos lido isto nos relatórios da Comissão Europeia, mas tem estado lá escrito nos relatórios da Comissão Europeia. O que nós temos lido é quando a Comissão Europeia chama a atenção para o déficit, quando a Comissão Europeia chama a atenção para a dívida, quando a Comissão Europeia chama a atenção para a legislação de trabalho, para a legislação fiscal. E é o facto de não termos lido com a devida atenção aquilo que diz a Comissão Europeia que nós temos confundido tantas vezes causas com consequências e, por isso, ao longo de 15 anos, nós temos-nos mantido nesta prolongada estagnação sem ser capazes de resolver e atacar com persistência aqueles que são os problemas estruturais. Claro que nos podemos entreter a discutir o que é que teria acontecido após 2007, se após 2007 não tivesse havido a crise de 2008. É um exercício de especulação interessante. Certamente criaríamos 2 equipas. Uns que diriam, bom, 2007 foi a regra, a exceção que confirma a regra. Outros diriam, não, 2007 estávamos no caminho virtuoso do qual só não prosseguimos por causa da crise de 2008 e daqui não sairíamos.
não vale a pena voltar a debater o passado. Concentremos-nos no futuro. E concentrarmos no futuro com esta lição do passado, que é, de uma vez por todas, centrarmos na resolução daqueles que são os problemas estruturais. E é por isso que é muito importante o orçamento de cada ano. É muito importante o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Mas nada valerá a pena se nós não resolvermos os problemas estruturais. E para resolvermos os problemas estruturais, o Programa Nacional de Reformas é mesmo o programa essencial. E é por isso que a leitura dos relatórios da Comissão Europeia deve ser feita percebendo bem o que é causa e o que é consequência, de forma a não nos distrairmos do que temos que fazer. É isso que propomos com este Programa Nacional de Reforma. Centrarmos-nos naquilo que é essencial para resolver os problemas estruturais. Escolhemos 6 pilares fundamentais. O pilar da qualificação, o pilar da promoção da inovação na economia, a da valorização do território, a da modernização do Estado e do sistema de justiça, a capitalização das empresas e o reforço da coesão e da igualdade social. Estes 6 pilares correspondem, a grosso modo, às principais lacunas estruturais identificadas pela Comissão Europeia. Eu não vou, obviamente, desenvolver exaustivamente cada um destes pilares, que se desdobram em vários eixos. Logo, o pilar da qualificação desdobra-se no eixo da redução do insucesso e abandonos escolares, na formação e ativação dos jovens afastados da qualificação e do emprego, a qualificação dos adultos, a inovação no sistema educativo, a redução da segmentação do mercado de trabalho. E cada um destes eixos desdobra-se, desde já, num conjunto de medidas e desdobrar-se-á no diálogo com os parceiros na Assembleia da República e com os parceiros sociais, num conjunto de outras medidas. E por isso não vou fazer a maldade de vos ler já as medidas todas que estão enunciadas. Mas gostaria de explicar a lógica desta estratégia, para que, percebendo quais são os pilares e quais são os eixos e qual é a lógica que nos propomos seguir, possamos contribuir todos para ter sucesso na prossecução deste Programa Nacional de Reformas, que até ao final do mês de abril temos que apresentar à Comissão Europeia. Qualificar as pessoas. Este é um desafio central, como se viu. E é o maior déficit que o país tem. É o maior déficit que o país tem, desde logo, na geração que está ativa. Na geração que está entre os 25 e os 64 anos, onde se verifica a maior fratura entre nós e a média europeia. Nestas gerações entre os 25 e os 64 anos, 55% dos portugueses não completaram o ensino secundário. Ora, para as mesmas gerações, na média da União Europeia, só 24% é que não completaram o ensino secundário. E isto é um passivo acumulado ao longo de décadas, ao qual nós temos de responder. E para este passivo é necessário encontrar um tratamento individualizado que permita combinar a formação profissional com a educação formal, de forma a termos percursos formativos personalizados que permitam responder às novas necessidades que esta geração tem para estar e poder vencer no mercado de trabalho. Estou a falar da minha geração, da geração de muitos dos que estão aqui nesta sala. E todos nós conhecemos aqueles nossos colegas de escola, de liceu, que contribuem para esta média. Todos nós sabemos que não temos o direito de renunciar a esta geração. Todos nós sabemos que esta geração vai ter que trabalhar mais anos do que trabalhou a geração precedente. Mas poder trabalhar mais anos significa estar ativo no mercado de trabalho
e não mais anos no desemprego de longa duração. E por isso, agir sobre esta população adulta é absolutamente crítica. Mas temos também que fazer mais. Temos que olhar para as novas gerações. O Conselho Nacional de Educação divulgou esta semana um número absolutamente impressionante. E esse número diz-nos o seguinte: qual é a diferença de sucesso e insucesso escolar das crianças que frequentam o ensino pré-escolar e das crianças que não frequentam o ensino pré-escolar? Bom, a média nacional é já ela muito negativa. 34,5% dos jovens com 15 anos foram retidos pelo menos uma vez no seu percurso escolar. 34,5%. Compara com uma média da OCDE de 13%. O que significa que o problema não ficou lá atrás, o problema continua na nossa contemporaneidade. Mas se nós olharmos para estes 34,5%, o que nós verificamos é o seguinte: aqueles que tiveram acesso ao pré-escolar, a média baixa para 29%. Mas os que não tiveram acesso ao pré-escolar, a média sobe para 46%. Significa isto que o ter frequentado ou não ter frequentado o pré-escolar tem um impacto de 50% nestas crianças. E isto fixa-nos um primeiro objetivo fundamental que temos que ter. Nós temos que conseguir generalizar a todas as crianças com 3 anos o acesso ao pré-escolar, porque nós não podemos prosseguir no futuro a trajetória da nossa geração, a trajetória da geração que hoje já tem 15 anos, e temos que construir esse outro futuro. Há um aspecto essencial em matéria de qualificações que poucas vezes é referido, que em europeias está aqui escrito como segmentação do mercado de trabalho, mas que em bom português significa precariedade do mercado de trabalho. E a precariedade é o maior inimigo da produtividade. É um erro a ideia de que teremos empresas produtivas com base na precariedade. Porque só teremos empresas produtivas em empresas que investem na formação dos seus quadros. Em empresas que contratam quem é mais qualificado. E ninguém investe na formação de um quadro que está lá de passagem, nem ninguém qualificado aceita ser contratado com base na precariedade, com um futuro confortável e confiante na sua relação laboral. É por isso que é necessário combater a precariedade, e é por isso que uma das medidas fundamentais deste Programa Nacional de Reformas será o Plano Nacional de Combate à Precariedade, que está a ser trabalhado em sede de concertação social. Olhar para as qualificações significa, por isso, não só olhar para a formação das crianças, para a formação dos adultos, mas também para a qualidade do emprego que é oferecido e para a capacidade que a empregabilidade oferece para melhorar a produtividade das empresas por via do conhecimento. Isso conduz-nos ao segundo desafio estrutural que nós temos, que tem a ver com a inovação no nosso tecido empresarial. Claro que é fundamental termos centros de transferência de conhecimentos. Há excelentes exemplos no conjunto da Europa. Há exemplos em Inglaterra, com os Catapult Center. Há bons exemplos na Alemanha, com o Fraunhofer Center. Há bons exemplos em França, com os centros Carnot. E há ótimos exemplos em Portugal, em vários dos centros tecnológicos. E temos que os desenvolver e temos que acelerar a transferência de conhecimento para as empresas. E é um erro alimentar o discurso de que o que necessitamos é de ciência aplicada e não de ciência pura. Não há possível estabelecer esta clivagem, porque nunca haverá ciência aplicada sem ter existido previamente ciência pura. Agora, não nos basta, obviamente, ter a ciência pura. E a culpa não foi no esforço que foi feito na política científica. A culpa não está
no investimento que foi feito ao longo dos últimos 20 anos em ciência. A culpa está no insuficiente investimento que foi feito, na capacidade que as empresas têm em serem capazes de absorver esse conhecimento, aplicá-lo de uma forma inovadora, de forma a melhorar o valor dos serviços e dos bens que produzem. Ora, isso hoje é absolutamente capital, porque nós não voltaremos a ser competitivos com base em baixos salários, mas com o aumento do valor acrescentado. E para isso é necessário incorporar conhecimento. E o conhecimento incorpora-se nas empresas tecnológicas, como se incorpora na valorização dos produtos tradicionais nos territórios de baixa densidade, tanto se incorpora na agricultura, como se incorpora nas empresas de informática. E é esse o esforço que temos de fazer, e esse é algo que é absolutamente essencial empreender. Temos, por outro lado, de fazer um esforço grande em matéria de empreendedorismo. Esta crise, de facto, revelou que há uma nova geração que, por apetência e também por necessidade, teve de desenvolver uma nova apetência relativamente ao empreendedorismo. Eu pude testemunhar isso enquanto fui presidente da Câmara de Lisboa, com a criação da Startup Lisboa e toda a rede, todo o ecossistema de empreendedorismo que se gerou na cidade. Mas tenho pedido verificar que, felizmente, Lisboa não é um exemplo isolado. Hoje, em todas as cidades, e mesmo fora das cidades, se multiplicam em ecossistemas de empreendedorismo. E é por isso que um dos objetivos importantes deste Programa Nacional de Reformas é a execução de um programa que o Sr. Ministro da Economia já apresentou, que designámos Startup Portugal, e que visa, desde o incentivo dos mecanismos de financiamento, aos incentivos fiscais, aos mecanismos de simplificação administrativa, ajudar a desenvolver uma cultura empreendedora, a desenvolver e a acelerar toda uma estratégia assente no empreendedorismo. Há um outro eixo que gostaria aqui de referir, que é o da digitalização. Porque esse é absolutamente crucial, sobretudo para um país como Portugal. Porque a revolução da digitalização não passa só por termos um ecrã tátil à nossa frente ou um telemóvel no nosso bolso. A digitalização é, porventura, a revolução industrial que torna, pela primeira vez, absolutamente, ou quase absolutamente irrelevante, a localização geográfica. E para um país que se debateu ao longo dos séculos com o problema da sua própria localização geográfica, esta revolução da digitalização é absolutamente crucial. Eu pude visitar a semana passada, na Ribeira Brava, na Madeira, uma empresa que, a partir da Ribeira Brava, serve em tempo real e online 62 mil clientes espalhados um pouco por todo o mundo. Muitos autarcas a conhecem, porque têm contratos com muitas autarquias, com muitas empresas, com muitos serviços da administração pública, e ali, no fundo de um vale na Ribeira Brava, está em contacto e está a produzir serviços para 62 mil clientes, um pouco em todo o mundo. E a digitalização, de facto, permite libertar, desde a concepção à produção à comercialização, o fator localização como um fator crítico para o desenvolvimento das atividades económicas. É por isso que, para um país como Portugal, esse é um fator crítico e é um fator onde vale a pena investir no processo, no incremento da digitalização da nossa economia. Obviamente, não podemos nem nunca devemos desvalorizar um capital fundamental que também temos, que é o nosso território. E é por isso que o terceiro pilar passa pela valorização do território. Valorização do território nas suas múltiplas facetas. No mar e as oportunidades que a economia do mar nos oferece, a importância da valorização daquilo que nos habituámos a designar por interior e que é verdadeiramente, tem que ser verdadeiramente, o grande interface da nossa economia com o conjunto do mercado ibérico, mas também o enorme potencial que as cidades e o seu desenvolvimento oferecem para o crescimento económico. E nessa matéria, quer do ponto de vista da economia circular, quer do ponto de vista da melhoria da eficiência energética,
quer do ponto de vista da reabilitação e da regeneração urbana, é uma oportunidade da maior importância para o nosso crescimento. E é da maior importância, além de mais, porque é uma área onde nós simultaneamente conseguimos cruzar aquilo que deve ser a nossa ambição de futuro, de diminuir o nosso desequilíbrio externo na importação de energia. Combinar o que é o melhor no futuro, do ponto de vista tecnológico, em matéria de eficiência energética, com a capacidade que temos de ativar ou de reativar um setor absolutamente crítico para a nossa economia e que colapsou nos últimos 4 anos, que é o setor da construção. E o país não pode ter a ilusão que depois de ter crescido durante 40 anos, sobretudo em torno do setor da construção, passa de um dia para o outro do setor da construção para a indústria aeroespacial. Não, também temos que agarrar a indústria aeroespacial. É fundamental investir no cluster aeronáutico em Évora. É necessário desenvolver a engenharia aeronáutica. Sim, é fundamental. Mas nenhum país vive sem um setor de construção sólido. E o setor de construção sólido não é voltarmos às grandes obras públicas, que estão fora de tempo e em grande medida concluídas. Não é apostar outra vez numa bolha imobiliária a ser na construção nova, mas é na regeneração de um enorme património acumulado que necessita de reabilitação e que pode e deve, de novo, ser reposto no mercado de forma a responder às necessidades que a população continua a ter de acesso à habitação. E por isso a reabilitação é uma política central deste Plano Nacional de Reformas, que é aquela que melhor combina aquilo que são as necessidades do nosso futuro, as oportunidades do nosso futuro, com também a necessidade do presente e de recuperar grande parte desta mão de obra que enfrenta o desemprego de longa duração e que, se não tiver o setor da construção a ser capaz de gerar postos de trabalho, dificilmente poderá regressar ao mercado de trabalho nos próximos anos. Em quarto lugar, temos o Estado. O Estado que requer ser modernizado. Porque um Estado forte não é o Estado que se consome na burocracia, mas é um Estado que se concentra em acrescentar valor à vida dos cidadãos, à vida das empresas, à vida da sociedade. E há, de facto, uma mais-valia que o Estado pode prestar e só o Estado pode prestar. E é aí que nós temos que concentrar os poucos recursos que nós temos. Ainda ontem, no Conselho Superior de Segurança Interna, pude sublinhar isso. Um dos grandes ativos que nós damos à nossa economia é o elevado nível de segurança que o país oferece. O setor do turismo beneficia, obviamente, das excelentes praias que temos, das excelentes paisagens que temos, das novas acessibilidades que temos, das novas formas de oferta de alojamento ou de transporte, mas há um fator capital para a valorização do nosso turismo, que é o fator de segurança. Mas para que o Estado se concentre a fazer bem aquilo que só o Estado pode fazer, o Estado também tem que se libertar de tudo aquilo que não faz bem, porque há outros que fazem melhor, designadamente as autarquias, ou porque de todo em todo não devem ser feitas, não deve ser feito, porque muitos dos licenciamentos que são solicitados pura e simplesmente não são necessários, seja porque, em vez de se enredar na burocracia com que submete aos cidadãos e às empresas e em que concebimos grande parte dos nossos próprios recursos humanos, nós estamos a desperdiçar a fazer aquilo que é necessário fazer. A produtividade no Estado não melhora pelo aumento do horário de trabalho. A produtividade do Estado melhora se nós simplificarmos os nossos procedimentos. E é isso que nós temos de fazer. Por isso fizemos o Simplex regressar, e é por isso que o Simplex tem de se concentrar em alguns setores críticos, em particular na área do licenciamento.
e, em particular, no licenciamento, por exemplo, na área do ambiente. E é a altura de concretizarmos uma ambição antiga, já afirmada, aliás, pelo anterior Governo, de fundir, num processo de licenciamento ambiental único, 11 processos de licenciamento diversificados que na área ambiental vão se acumulando. O mesmo se diga relativamente à justiça, onde nós esgotamos muito da nossa energia a debater a justiça penal, não dando conta que o essencial da atividade do sistema de justiça é aquela que se relaciona com a vida do dia-a-dia dos cidadãos e das empresas, e designadamente também com a justiça económica. E é por isso necessário centrar aí grande parte das nossas energias, para termos um sistema de justiça mais acessível às empresas e que possa melhor contribuir para uma melhoria da competitividade no nosso país. Estes 4 pilares, que dizem respeito à qualificação das pessoas, que dizem respeito à valorização do território, à inovação das empresas, à simplificação administrativa, são 4 pilares essenciais, estratégicos e, eu diria, permanentes. Porque é um desafio continuado que nós temos de prosseguir. Porque a qualificação das pessoas é um combate de gerações, a valorização do território é um combate permanente, a inovação empresarial tem que ser permanente, porque permanentemente há novas inovações a introduzir, há novas formas de produzir mais e melhor, com maior valor acrescentado, e necessariamente o nosso território é o nosso território. Mas há 2 outros pilares que, sendo sempre importantes, se tornaram particularmente importantes na atual conjuntura. Refiro-me, desde logo, à questão da capitalização das empresas. Esta é uma questão absolutamente crítica, sobre a qual nos temos que concentrar. Porque este hoje é um dos maiores bloqueios à atividade e ao crescimento da economia portuguesa. Quando nós falamos com os empresários dizem-nos que a primeira razão pela qual não investem é porque têm fracas expectativas relativamente ao aumento da procura. Estamos cientes disso. Portanto, já no Orçamento de 2016, uma das prioridades do Orçamento foi aumentar o rendimento disponível das famílias, de forma a sustentar um aumento da procura no rendimento das famílias e não no seu endividamento, mas para que o relançamento económico exista, a par da melhoria do rendimento disponível das famílias, é essencial que as empresas possam investir. E as empresas, mesmo que haja aumento da procura, têm dificuldade hoje em investir. E temos aqui uma pescadinha no rabo da boca que temos que conseguir resolver. Os bancos dizem que não emprestam porque as empresas não são viáveis, as empresas dizem que não investem porque os bancos não lhes emprestam o dinheiro de que necessitam para desenvolver a sua atividade. Ambas as histórias são meias-verdades. E aquilo que nós temos que resolver é como é que respondemos a estas 2 meias-verdades. Há um lado que tem que ser tratado, e que está a ser tratado, que tem a ver com a estabilização do nosso sistema financeiro. Mas há um outro lado, que tem a ver com o esforço que temos de fazer para que as empresas melhorem os seus níveis de autonomia financeira. Nós temos que partir do tecido empresarial que temos e não do tecido empresarial que gostávamos ou que outros têm. O nosso tecido empresarial é maioritariamente composto por micro, pequenas e médias empresas e muitas delas de base familiar. É por isso que são pouco abertas ao mercado de capital e é também por isso que os mercados de capital são pouco amigas das pequenas e médias empresas. É por isso necessário, em primeiro lugar, criar incentivos para que os próprios sócios possam capitalizar as empresas. E há um princípio básico e fundamental, que é assegurar a neutralidade fiscal entre o financiamento pelos sócios e o financiamento por recurso ao crédito bancário. Hoje o financiamento por recurso ao crédito bancário é levado a custos, o financiamento por parte dos sócios não é levado a custos. Sem esta neutralidade fiscal e sem nenhum incentivo aos sócios, não haverá forma de reforçar o capital das empresas.
Mas temos também de criar e aproveitar a existência dos fundos comunitários, do Plano Juncker, para lançar um fundo capitalizar que permita responder a esta necessidade urgente de capital para as empresas. Eu diria, por isso, que a par do Simplex, o programa Capitalizar tem que ser um programa estruturante dos próximos anos, de forma a dotar o nosso tecido empresarial da capacidade de fazer o investimento, sem o qual não conseguimos que haja sustentabilidade no relançamento da nossa economia. Do mesmo modo, é necessário fazermos, e aqui compete muito ao Estado fazer, um esforço para melhorar os processos de reestruturação de empresas. Desde logo harmonizando procedimentos entre a administração tributária e a segurança social. Há N empresas que são viáveis se o Estado for amigo da sua reestruturação. O ser amigo não é perdoar dívidas que não devem ser perdoadas, nem é dar subsídios a empresas que não mereçam ser subsidiadas. É ter uma atitude positiva, que permita às empresas vencer um momento difícil, voltar a ter capacidade de investir, capacidade de comprar matérias-primas, capacidade de produzir, capacidade de gerar riqueza, capacidade de financiar a dívida que tem ao Estado. E é por isso essencial, desde logo, harmonizar aquilo que não tem estado harmonizado, que é a relação entre a administração tributária e a segurança social. Por fim, nós temos de olhar para outra das chagas da nossa sociedade, que foi profundamente agravada nos últimos 4 anos e que tem a ver com o aumento da pobreza e com o aumento das desigualdades. Esse é um trabalho que começou a ser feito com este Orçamento de Estado, com a reposição dos mínimos sociais, mas que tem que ser prosseguido, com novas medidas de combate à pobreza, mas também com a melhoria do combate à desigualdade, em particular com a correção dos escalões no IRS. Mas é necessário, porque é um fator fundamental da coesão social, apostar nos nossos serviços públicos e, em particular, num serviço público da maior importância, que é o Serviço Nacional de Saúde. Há um problema de acessibilidade ao Serviço Nacional de Saúde. Foi já reduzido, ou melhor, será reduzido, com a entrada em vigor amanhã do Orçamento de Estado, 25% as taxas moderadoras, mas há uma reforma de fundo que é necessário fazer para podermos ter uma saúde mais acessível, com maior eficiência, ou seja, com um custo mais bem emprego. Esse é um investimento imperioso que temos de fazer nos cuidados primários e que temos de fazer também nos cuidados continuados. É preciso que o Serviço Nacional de Saúde seja cada vez menos hospital e seja cada vez mais um cuidado de proximidade, seja primário, seja continuado. Ainda ontem, o Sr. Ministro da Saúde e o Sr. Ministro do Trabalho lançaram um programa para este ano que permitirá ter mais 600 novas camas de cuidados continuados. Mas esse é um trabalho e uma reforma que temos de prosseguir. E essa é absolutamente estruturante. Porque é daqueles investimentos onde, ao investir nos cuidados primários e nos cuidados continuados, nós estamos a poupar muito dinheiro do Serviço Nacional de Saúde, que é consumido em cuidados hospitalares que podiam ser prestados com maior proximidade e a menor custo, seja nas unidades de saúde familiar, seja nas unidades de cuidados continuados, seja no acompanhamento domiciliário dos cuidados continuados. Esta é uma verdadeira reforma estrutural no sentido que a União Europeia tanto gosta, que é podermos fazer mais com menos, fazer melhor com menos custos. Mas para que isso seja possível, é necessário fazer o investimento que é necessário para podermos ter a poupança que é possível ter com esta reforma. Estes são, por isso,
6 pilares fundamentais do nosso Programa Nacional de Reformas. E nestes 6 pilares, nos diversos eixos em que se desdobram e nas diversas medidas em que se concretizam, está sempre presente o triplo desígnio que definimos: mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade. Aquilo que hoje aqui começamos foi simplesmente na enunciação de um problema e na apresentação de uma estratégia para responder a este problema. E há algo que é fundamental termos presente: é nunca esquecermos aquele primeiro gráfico dos 20 anos, dos últimos 20 anos da nossa economia. E percebermos o seguinte: que resolver e responder a estes problemas estruturais não é compatível nem com atalhos, nem com choques. Não há choque fiscal, não há choque de empobrecimento, não há choque de conhecimento que nos resolva estes problemas estruturais. Estes problemas estruturais requerem, como disse ontem o Sr. Presidente da República, estabilidade. Estabilidade nas políticas, estabilidade na estratégia, estabilidade nos objetivos e perceber que só investindo ano após ano nós conseguimos melhorar as qualificações da nossa população. Que só trabalhando ano após ano nós conseguimos melhorar a incorporação de inovação no nosso tecido empresarial. Só trabalhando ano após ano nós iremos valorizar o nosso território. Não é por isso um desafio para os próximos 12 meses. Porventura é um desafio, não é sequer para os próximos 12 anos, mas é seguramente um desafio para os próximos 5 anos, que é o âmbito deste Programa Nacional de Reformas. Este programa não é um programa do Governo, tem que ser um programa do conjunto do país. É assim que o queremos discutir com todas as forças políticas na Assembleia da República, que o queremos discutir com todos os parceiros sociais, com todos os agentes económicos, com as universidades, com a administração pública, com os empresários. E aquilo em que acreditamos é que, com o contributo de todos, podemos ter um Programa Nacional de Reformas, que não seja o Programa Nacional das Reformas de 2016, mas que seja o Programa Nacional de Reformas que o país precisa para resolver os bloqueios estruturais que há 15 anos nos mantêm a nossa economia estagnada e possamos retomar um ciclo de convergência com a União Europeia que nos permita ter, efetivamente, mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade. Muito obrigado a todos. Agradecemos a vossa presença, que muito nos honrou, e em nome do Primeiro-Ministro António Costa, declaramos encerrada a sessão.